Amados, eu acho muito interessante quando o salmista ele começa esse cântico, esse poema, com a seguinte frase: assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Observe que o salmista compara a sua sede pela presença de Deus com a sede da costa ou do cervo pelas águas. E quando nós estudamos de forma profunda esse animal, nós percebemos algumas características bem interessantes dessa costa. A primeira característica que me chama a atenção é o fato da costa ter uma audição e um olfato muito aguçado, ao ponto de quando ela está com sede, ela consegue ouvir o barulho das águas a quilômetros de distância. Ela consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. A segunda característica que me chama a atenção é o fato da costa ter uma estabilidade muito grande em lugares altos, ao ponto de quando ela está com medo, se sente insegura, ameaçada, ela corre para os montes, porque nos lugares aonde os seus predadores caem, tropeçam, a costa consegue andar de forma tranquila. Os montes para a costa representa segurança. É algo muito interessante. Sabendo disso, nós podemos deduzir que o salmista, enquanto ele observava esse animal, ele chegou à seguinte conclusão: nós nos comportamos da mesma forma que a costa. Nós nos comportamos da mesma forma que o cervo. A única diferença é que a nossa segurança não está nos montes. Aquilo que nos sacia, aquilo que nos completa, não está nas águas, está na presença de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos completa, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Quando estamos com fome, Ele é o pão. Quando estamos com sede, Ele é a água. Quando estamos caídos, é Ele que nos levanta. Quando estamos fracos, é Ele que nos sustenta. Quando estamos mortos, é Ele que nos ressuscita. Quando estamos enfermos, Ele é a cura. Nós dependemos completamente da presença de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque cremos que a presença de Jesus Cristo de Nazaré está conosco. Os moços podem até tropeçar, os jovens podem até cair, mas está escrito que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, porque Jesus está conosco. Ele é o nosso mantimento, Ele é nossa segurança. É por isso que o diabo não entende, irmão. O diabo não entende porque tem pessoas que chegaram aqui nessa live, nessa manhã, mas o boleto está atrasado. Tem pessoas que chegaram aqui nessa live, nesta manhã, mas o casamento está em crise. A dificuldade bateu na porta, a enfermidade apareceu, a despensa está vazia. Tem pessoas que chegaram aqui nessa live pela manhã, mas a ansiedade e a depressão têm roubado a tua paz. E o diabo, sabendo disso, apostou que nessa manhã você iria desistir. O diabo, sabendo disso, apostou que essa seria a tua última live. Mas quando deu 8:30 da manhã no teu relógio, o Espírito Santo de Deus gritou dentro do seu coração, falando: está na hora de correr para os montes, está na hora de correr para as águas, está na hora de você buscar a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Então você acordou, você se alimentou, tomou um banho e veio aqui
está conosco nessa live. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Não existe coincidência no reino dos céus. A tua chegada nessa live aqui pela manhã já estava marcada no calendário espiritual de Jesus. Jesus lhe trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que a tua prosperidade, a tua paz, não depende da cotação do dólar, não depende do Banco Central, depende da presença de Jesus Cristo de Nazaré na tua vida. Pare de colocar a sua confiança em lugares errados. Pare de colocar a sua confiança em pessoas erradas. Corra para os montes, corra para as águas, que para nós representa a presença de Jesus de Nazaré. Assim como a corça corre para os montes quando quer ter segurança, assim como a corça corre para as águas quando quer saciar a sua sede, Jesus está mandando uma mensagem para você nesta manhã. Quando estiver com medo, corra para Jesus. Quando estiver aflito, angustiado, corra para Jesus. Quando estiver cansado, corra para Jesus, porque só Jesus consegue te fortalecer, só Jesus consegue te contemplar, só Jesus consegue te preencher, só Jesus consegue fazer uma transformação extraordinária acontecer na sua vida. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta e é Ele que muda totalmente a nossa vida. Em segundo lugar, é muito interessante quando o salmista, no verso de número 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei perante a sua face. Observe que o salmista, ele compara a sua dependência de Deus com a dependência do seu corpo pelas águas. Em outras palavras, o salmista está dizendo: olha, assim como o meu corpo depende da água para sobreviver, a minha alma depende da presença do Espírito Santo de Deus para sobreviver. Amados, vocês mais do que ninguém sabem que se você parasse de beber água hoje, em cerca de 3 dias, os seus órgãos entrariam em estado de falência. Em uma semana, certamente você já estaria sepultado. Porque o seu corpo depende da água para sobreviver. É a água quem lubrifica as suas articulações. É a água quem lubrifica os seus olhos. É a água quem leva os nutrientes que você ingere para as partes do seu corpo. É a água quem regula a sua temperatura corporal. 60% do seu corpo é composto de água. Quando você para de beber água, até o seu humor muda, porque o seu cérebro é comprometido. Então, se você parar de tomar água hoje, o seu corpo morre. O salmista, sabendo disso, o salmista olhando para isso, ele chega à seguinte conclusão: da mesma forma que se eu parar de tomar água hoje, o meu corpo morre. Se eu parar de buscar a presença de Deus hoje, a minha alma morre. A minha alma entra em estado de falência. A minha alma começa a apodrecer, começa a feder, porque a minha alma anseia, ela precisa da presença do Espírito Santo de Deus para sobreviver. Mas sabe qual é o problema? É que geralmente a gente tem tempo para tudo. Temos tempo para alimentar a nossa carne, só não temos tempo para alimentar o nosso espírito. Só não temos tempo para alimentar o nosso espírito, a nossa alma com a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus lhe trouxe aqui nessa manhã para te dizer e para te lembrar que você depende da presença do Espírito Santo de Deus. Assim como o médico receita para mim e para você que devemos tomar água todos os dias, o Espírito Santo de Deus também disse para Moisés, ele disse: nem só de pão viverá o homem, Moisés, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para Josué ele disse: medita na minha palavra de dia e de noite, não aparte ela da tua boca, e todo lugar que você colocar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Para o salmista ele disse: guarda a minha palavra no teu coração, para que você não venha pecar
contra mim. Então, assim como nós tomamos água todos os dias, nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. A nossa alma necessita da presença do Espírito Santo de Deus para sobreviver. Mas o problema é que a gente nem sempre quer sair do nosso conforto, quer sair da nossa zona para buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Geralmente tem momentos que nós viemos para a igreja, por exemplo, apenas para cumprir a tabela, apenas pelo costume, apenas pelo automático. E dessa forma a gente não consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando em João capítulo de número 12, a Bíblia mostra que quando estavam ali fazendo um jantar para comemorar o milagre recebido por Lázaro, Marta e Maria, com a ressurreição de Lázaro, a Bíblia mostra que Maria, no meio daquele jantar, ela pega um vaso com o seu perfume mais caro, e ela começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxugar com seus cabelos, e depois ela pega o perfume, quebra, e unge os pés de Jesus, e as pessoas que estavam ali em volta, ficam espantados, porque ela pegou o seu perfume mais caro, dentro de um vaso ainda mais caro, um vaso de alabastro, e derrama aos pés de Jesus. Isso é muito interessante, porque para nós, isso parece algo simples, mas naquela época, para aqueles que não sabem, quando alguém convidava uma pessoa para ir até a sua casa, para um jantar, por exemplo, era necessário que essa pessoa pegasse uma bacia, uma toalha, e lavasse os pés do convidado, depois pegasse um perfume, e ungisse os seus pés ou sua cabeça. Isso era uma forma de mostrar para o convidado que ele era amado ali, que ele era desejado ali. Isso era uma forma de mostrar para as pessoas que estavam em volta, na casa e fora, que aquela pessoa era um convidado desejado, era amado, era venerado. Era uma forma de deixar o convidado confortável. O interessante é que, se você ler o texto, você vai perceber que ninguém lembrou de fazer isso com Jesus. Naquele jantar, nem Marta, nem Lázaro, nem Simão, ninguém lembrou de pegar a bacia, de pegar a toalha e lavar os pés de Jesus, para dizer para Jesus: o Senhor é amado aqui, o Senhor é adorado aqui, o Senhor é desejado aqui. Aparentemente eles estavam tão preocupados, tão distraídos com a estética do jantar, que esqueceram do principal, que era deixar Jesus confortável no meio deles, que era mostrar para Jesus que ele era amado naquele local, que era mostrar para as outras pessoas que eles amavam a presença de Jesus. Mas Maria não esqueceu disso. Maria não deixou que ela ficasse distraída com a estética do jantar. Ela fez o principal. E o interessante é que ela não usou nem a bacia, nem a toalha, porque isso aí é coisa de ritual, isso aí é coisa de automático. Ela foi espontânea. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa live pela manhã, mas eu tenho um convite para te fazer. E o convite é para que você possa lavar os pés de Jesus aonde você estiver. Eu te convido que você lave os pés de Jesus, que você entregue o que você tem de melhor aos pés de Jesus nesta manhã. Diga para Jesus: Jesus, o Senhor é desejado, o Senhor é amado, o Senhor é adorado aqui na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade. Derrame o seu perfume nos pés de Jesus. Mostre para as pessoas que você adora, que você ama, que você venera, que você exalta o nome de Jesus de Nazaré. Lave os pés de Jesus com as suas lágrimas, com seus cabelos, enxugue. Derrame o seu melhor perfume aos pés de Jesus nesta manhã. Você não veio aqui nesta manhã para ver quem vai pregar, nem para ver quem vai cantar. Você veio aqui nesta manhã para lavar os pés de Jesus. Você veio aqui nesta manhã para entregar o que você tem de melhor nos pés de Jesus nessa manhã.
porque Jesus está aqui nessa manhã, totalmente disposto a mudar o quadro da sua vida, a mudar o quadro da sua história, a transformar a sua vida, como Ele transformou a história de Lázaro. Mas para isso é necessário que você derrame o seu melhor perfume aos pés de Jesus. Mostre para Ele que você o ama, que você deseja que Ele fique confortável na sua presença. Derrame o que você tem de melhor aos pés de Jesus nesta manhã, porque Ele está aqui, totalmente disposto para mudar o quadro da sua vida. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nesta manhã, mas note que a mesma família, a mesma Marta, a mesma Maria que está dando um culto de ação de graças em João capítulo de número 12, é a mesma família que em João capítulo 11, apenas um capítulo antes, estavam desanimados, tristes, angustiados, porque Lázaro estava morto. Observe que Jesus não precisou de muita coisa para mudar o quadro dessa família. Para nós, Jesus só precisou de um virar de página, apenas um capítulo para mudar totalmente o quadro da história dessa família. Jesus só precisou de um capítulo para transformar a morte em vida, as lágrimas em sorriso, a derrota em vitória. Jesus não precisa de muita coisa para mudar o quadro da tua história nessa manhã. A palavra de Deus mostra que Jesus só precisou que Bartimeu clamasse para que ele abrisse os seus olhos. Ele só precisou que a mulher do fluxo de sangue tocasse na ponta da sua roupa para que a enfermidade batesse em retirada da sua vida. Jesus só precisou que o centurião acreditasse no poder da sua palavra para que o seu servo fosse curado. E ele disse: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Se vocês baterem, a porta abre. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Se vocês buscarem, vocês vão achar. E nós sabemos que Jesus não mudou. Deus ainda faz pão cair do céu. Deus ainda abre o mar vermelho. Deus ainda multiplica o pão e multiplica o peixe. Deus ainda faz o homem andar sobre as águas. E o que está faltando, Júnior? Está faltando pessoas dispostas a levantar o cajado. Está passando pessoas dispostas a sair do conforto do seu barco. Está faltando pessoas dispostas a entregar a Jesus o seu cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Está faltando pessoas dispostas a entregar o seu melhor nas mãos de Jesus. Mas você pode estar pensando: Jesus, eu tenho um pouco para te entregar nesta manhã. Eu só tenho 5 pães, 2 peixinhos, eu só tenho um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela. Aquilo que parece pouco para você, para Deus é um meio dele fazer um milagre extraordinário acontecer. Foi assim com aquela viúva, foi assim com aquela criança. A sua alma necessita da presença do Espírito Santo de Deus. Entregue-se à presença de Deus nesta manhã, como o salmista afirmou. Mas em terceiro lugar, o salmista diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas me perguntam de forma contínua: aonde está o teu Deus? Esse verso é um verso bem difícil de entender, porque como é que lágrimas consegue ser mantimento para alguém? Como é que lágrimas consegue ser provisão para alguém? Eu fiz essa pergunta para Deus. Não tem lógica. O salmista diz que as suas lágrimas têm sido o seu mantimento. São as suas lágrimas que têm conseguido deixá-lo de pé. Mas lágrimas, geralmente, quando nós choramos, é porque estamos passando por algo difícil. Geralmente, quando choramos, é porque estamos passando por algum momento ruim. E como é que lágrimas consegue ser o nosso mantimento? Como é que lágrimas consegue nos manter de pé? E a resposta está no Salmo 126, versículo de número 5, o verso de número 5. Quando a palavra de Deus diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com sorriso de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com sorriso de alegria colherão.
nós entendemos aqui que quando nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus, as nossas lágrimas para Deus é como uma semente. Quando você está na presença do Espírito Santo de Deus, a sua lágrima para Deus representa uma semente. Quando você está orando, está chorando. Quando você está louvando, está chorando. Quando você está passando por algo difícil, está chorando na presença do Espírito Santo de Deus. Para as pessoas, você está perto do ponto final da sua vida. Para Deus, você está semeando. Para Deus, você está plantando. Para Deus, você está regando a sua colheita com suas lágrimas. Você está plantando, são sementes. Suas lágrimas para Deus são sementes. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, e a palavra é essa: se prepara, porque 2022 ainda não acabou. Está chegando o momento de Deus te dar o fruto por cada lágrima que você semeou na sua presença. Se prepara, porque está chegando o momento da colheita na tua vida. Se prepara, porque está chegando o momento de Deus fazer algo extraordinário acontecer na sua vida. Deus está preparando um sorriso para cada momento que você chorou estando na sua presença. Deus está preparando um momento extraordinário na tua vida para cada momento que você passou chorando, semeando na sua presença. Deus está preparando uma colheita extraordinária para a tua vida, porque aqueles que semeiam com lágrimas na presença do Senhor semearão, colherão com alegria, porque Deus é poderoso para fazer grandemente, abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas para colher, precisa-se plantar. Para colher, é preciso semear. Para andar sobre as águas, é preciso sair do conforto do seu barco. Para ver o mar vermelho abrir, é preciso levantar o cajado. Para poder ver o pão e o peixe se multiplicando, é necessário entregar o cesto na mão de Jesus. Para poder ver o azeite e a farinha se multiplicando, é necessário entregar na mão do profeta. O problema é que muita gente quer colher aquilo que não plantou. Queremos andar sobre as águas, mas não queremos sair do conforto do nosso barco. É muito interessante esse texto, quando a Bíblia mostra Pedro andando sobre as águas, porque se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus acalmou duas tempestades no evangelho. A primeira tempestade é quando ele está dormindo no barco, e ele acorda com os discípulos, o acordando, e ele pergunta, depois que ela acalma a tempestade, acalma o vento, ele pergunta: por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês ficaram com medo? E o interessante é que na segunda tempestade, a Bíblia mostra que é o mesmo mar, é o mesmo vento, é a mesma chuva, é a mesma tempestade, o mesmo local. A diferença é que na segunda tempestade, Jesus não está dormindo no barco. A Bíblia diz que ele estava nos montes, orando. Quando os discípulos estavam atravessando o mar, que são encurralados pela tempestade, a Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas. E quando Pedro enxerga aquilo, Pedro pergunta: Senhor, deixe-me que eu vá até ti. Então Jesus deixa, e Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas quando o vento aperta, quando as ondas aumentam, Pedro se afoga. Então ele pede a ajuda de Jesus, e Jesus vai lá e o ajuda. E Jesus pergunta: por que você teve medo, ó homem de pequena fé? Observe que era o mesmo mar, a mesma tempestade, o mesmo vento, mas na primeira tempestade ninguém tinha fé. Jesus perguntou: por que vocês não têm fé? Mas perceba que na segunda tempestade, Pedro já tinha uma pequena fé. E com essa pequena fé, ele conseguiu andar por onde nenhum homem conseguiu andar, sobre as águas. Observe que entre a primeira e a segunda tempestade, Jesus gerou fé, uma pequena fé no coração de Pedro. Entre a primeira e a segunda tempestade,
Jesus gerou confiança no coração de Pedro. Entre a primeira e a segunda tempestade, já nasceu uma pequena estabilidade no coração de Pedro. Nós aprendemos aqui que de tempestade em tempestade, Jesus gera fé no nosso coração. De tempestade em tempestade, Jesus gera estabilidade no nosso coração. De tempestade em tempestade, a confiança na presença de Deus nasce no nosso coração. A tempestade que Deus permite que você passe, as lágrimas que Deus permite que você derrube, é você semeando, é Ele gerando fé no seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, e a palavra é essa: com uma pequena fé, com essa pequena fé que Deus tem gerado no teu coração, Deus te fará andar por lugares que ninguém jamais andou. Deus te fará caminhar por lugares que nenhuma outra pessoa conseguiu caminhar, porque com uma pequena fé, Pedro andou sobre as águas. Nenhum homem, além de Jesus, havia andado sobre as águas, além de Pedro. Mas com a pequena fé, ele andou pelas águas. E com essa pequena fé que Deus tem gerado no seu coração, você vai chegar a lugares que você nunca imaginou em chegar. Em lugares que as pessoas afundam, Deus te fará caminhar. Em lugares que as pessoas se afogam, Deus te fará caminhar. A tempestade te fará chegar a lugares que você nunca imaginou em chegar. As lágrimas que você tem derramado na presença de Deus te farão colher uma colheita que você nunca imaginou em colher. Porque as lágrimas têm sido o nosso mantimento. Quando nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus, até nossas lágrimas é mantimento. Por isso é necessário que você aceite Jesus como seu Salvador. Mas em último lugar, o salmista, ele diz o seguinte: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Observe que o salmista, ele afirma e ele percebe aqui nesse verso, que ter fé em Deus também é saber esperar. Ter fé em Deus também é saber esperar. Ele diz: fica tranquila, minha alma, espera em Deus, pois eu sei que no momento certo eu louvarei ao Senhor. Eu acho muito interessante nesse contexto, quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 da sua carta, ele fala o seguinte: pela fé, José disse para os filhos de Israel: quando vocês saírem daqui do Egito, levem meus ossos com vocês, para que eu seja sepultado na terra de Canaã, a terra da promessa. O interessante desse texto é que, se fosse eu e você escrevendo essa carta, teria tantos momentos, até mais famosos, da vida de José, para que ele pudesse citar como exemplo de fé. Ele poderia falar: pela fé, José suportou a cisterna. Pela fé, José não cedeu às tentações da mulher de Potifar. Pela fé, José interpretou os sonhos de Faraó. Pela fé, José perdoou os seus irmãos. Tantos momentos mais famosos. Mas ele foi lá na vida de José, no final da vida de José, e disse: pela fé, José disse para os filhos de Israel: quando vocês saírem do Egito, levem meus ossos com vocês. Isso é muito interessante. Por que é muito interessante, Júnior? Porque se você analisar pela ciência, os ossos representam a última instância do homem na face da terra. A pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais deficiente de mente, se ela morrer hoje, daqui a 2 anos, se você for fazer a exumação do corpo, só sobrará ossos. Porque os ossos representam a última instância do homem na face da terra. É a última coisa que desaparece do homem ou da mulher, são os ossos. Então, quando José falou para os filhos de Israel: nem que seja nos ossos, me levem para Canaã,
me levem para que eu seja sepultado em Canaã. José estava dizendo, nem que seja nos ossos, nem que seja na última esperança do homem na face da terra, eu creio que eu vou viver o milagre. Eu creio que eu vou fazer parte da promessa. Eu creio que eu vou experimentar o sabor do cumprimento da promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão, a Isaque e a Jacó. Observe que José tinha uma fé tão extraordinária que ele acreditava. A promessa de tomar posse da terra prometida não se cumpriu nos seus dias. Ele não sabia quando iria se cumprir, mas ele tinha total certeza que Deus faria que ele tomasse posse da promessa, que ele participasse do cumprimento da promessa. Isso é ter fé. Fé também é saber esperar. E por que, Júnior, isso é interessante nós sabemos hoje? Porque hoje nós vivemos na era da tecnologia, vivemos na era do smartphone, do micro-ondas. Hoje em dia as pessoas querem tudo para ontem, para já, para agora. Até o áudio hoje em dia no WhatsApp tem a velocidade 1, 1,5, 2, porque ninguém hoje em dia tem mais tempo para esperar ouvir o áudio normal. Todo mundo quer tudo para agora, para já. O problema é que nós estamos pegando esse conceito, estamos querendo aplicar em Deus. Queremos pegar o conceito do micro-ondas, apertou, colocou lá, depois de 30 segundos está pronto para comer. Esquecemos que Deus não trabalha com micro-ondas, Deus trabalha com lenha no altar. Ele acende o fogo e nós temos que alimentar todos os dias. Fé também é saber esperar. E quem sabe você chegou aqui nessa manhã e a sua vida espiritual está nos ossos. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e o seu casamento está nos ossos. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e seus sonhos estão nos ossos. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e a sua vida está nos ossos. Você chegou aqui dizendo, Jesus é a última oportunidade, é a última chance, é a última esperança, é a última instância. Se o Senhor não fazer algo na minha vida hoje eu paro, hoje eu desisto, hoje eu chuto o pau da barraca. Quem sabe você chegou aqui nos ossos, na última instância do homem na face da terra. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. E a palavra é essa. Deus tem projeto até para os ossos. O Deus que nós servimos é tão poderoso que Ele tem projetos e sonhos até para os ossos. Júnior, me prove isso na Bíblia. Eu te provo. Pela fé, José disse, quando saírem daqui, levem meus ossos, porque eu creio que até nos ossos, até mesmo nos ossos, Deus me fará tomar posse da promessa. Deus fará algo extraordinário acontecer na minha vida, nem que seja nos ossos. E a Bíblia diz, que em Êxodo, capítulo de número 13, quando o povo de Israel está saindo do Egito, a Bíblia diz que Moisés para a caravana e diz, espera aí, está faltando algo. E pergunta, o que é que está faltando, Moisés? E ele disse, está faltando os ossos de José. E nós não saímos daqui sem esses ossos. E a Bíblia diz que vão lá, pegam os ossos de José, e o povo de Israel sai do Egito rumo à terra prometida, carregando os ossos de José. Agora imagina comigo, o mar vermelho se abrindo, ossos de José passando em terra seca no meio do mar. Água amarga transformando-se em água doce, osso de José na beira da água, Amaleque perdendo a guerra, osso de José no campo de batalha, pão caindo do céu, ossos de José no arraial, Moisés morre, Josué assume o comando, o Jordão vai abrir, osso de José atravessando o Jordão, cercando Jericó para ela cair, osso de José cercando Jericó. A palavra de Deus para a tua vida nesta manhã é essa. Deus ainda abre o mar para os ossos passar. Deus ainda ganha batalhas para os ossos. Deus ainda faz pão cair do céu para ossos. Deus ainda derruba muralhas para ossos passar. Deus ainda faz coisas extraordinárias para os ossos.
porque Ele é o Deus tão poderoso, que nem que seja nos ossos, quando Ele quer, a promessa se cumpre. Então não importa se você chegou aqui nessa manhã com o seu casamento, com a sua vida emocional, espiritual, seus sonhos, não importa que estejam nos ossos, o importante é que você tenha fé para esperar em Deus, é que você acredite como José acreditou, é que você clame como Bartimeu clamou, é que você toque como aquela mulher tocou, é que você acredite como aquele centurião acreditou, porque se você bater, a porta vai abrir, se você procurar, você vai encontrar, se você buscar, você vai achar, se você acreditar, você vai viver o milagre da parte de Deus, nem que seja nos ossos, porque Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias acontecer, nem que seja nos ossos. José foi tão abençoado que até nos ossos ele viveu coisas extraordinárias acontecerem. Sabendo disso, o salmista disse: para de se perturbar minha alma, espere em Deus, pois eu sei que nem que seja nos ossos, eu ainda o louvarei, eu ainda o exaltarei, eu ainda glorificarei o seu nome. Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias acontecer na nossa vida. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Mas a palavra de Deus para a tua vida é essa. É no meio dessa tempestade. É no útero dessa tempestade que eu farei os maiores milagres da tua vida. É no meio dessa tempestade que você vai conhecer o tamanho do seu Deus. É no útero dessa tempestade que Deus te ensinará como derrubar gigante. É no útero dessa dificuldade que Deus vai gerar teus sonhos, teus projetos. É a tua família. É no útero da dificuldade que Deus fez José se tornar governador do Egito. Porque Deus é poderoso para fazer isso em nossas vidas. Se você que ouviu essa palavra nessa manhã e sentiu, creu, viu Deus falando, quero que você nesse momento escreva no chat que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero que você entregue a sua vida aos pés de Jesus nessa manhã, como Maria entregou o seu melhor perfume. Quero que você nessa manhã tome uma atitude, saia do barco, levante o cajado, entregue seus pães e seus peixes, entregue a sua vida nas mãos de Jesus nessa manhã. Para você a sua vida pode não valer muita coisa, mas para Deus é o caminho perfeito, é a oportunidade perfeita para Ele fazer coisas extraordinárias acontecer aqui na terra. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele é poderoso para mudá-la de forma total e constante. Para terminar, faremos uma oração. Ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós ouvimos a Tua voz, Senhor, nessa manhã, através de louvores, através da palavra. Que o Senhor possa, nesse momento, Jesus, semear essa palavra em nosso coração, e que ela não seja como uma semente que cai à beira do caminho, ou entre as pedras, ou entre os espinhos, mas que ela seja como uma semente que caiu em terra boa, em terra fértil, e que no tempo certo ela dê fruto, 30, 60, 100%, mas que nós possamos dar fruto para a honra e a glória do Teu nome. Nesse momento, Jesus, Espírito Santo de Deus, desentulha os poços que o diabo entulhou no nosso coração, para que possamos ver uma fonte de água viva nascendo dentro de nós, que ela possa regar a nossa vida. Nesse momento onde tiver uma pessoa entregando a sua vida em suas mãos, Jesus, pega ela, abençoa, unge, transforma, renova, restaura, levanta, fortalece, para a glória do Teu nome. E que as pessoas possam olhar para ela e falar como os babilônicos falaram com o povo de Israel quando saiu daquele cativeiro. Grandioso é o Teu Deus, grandes coisas fez o Senhor por Israel, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estão alegres, porque o nosso Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida, Jesus. Buda está no túmulo, Maomé está no túmulo, Allan Kardec está no túmulo, mas nós estamos aqui porque queremos que o Senhor está vivo e vivo para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.